Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Carla Oliveira aqui, mais um vídeo, e essa noite eu quero ministrar ao seu coração a palavra de Deus. E o título dessa mensagem de hoje é: Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tá? Entenda que por que as promessas de Deus são infalíveis. Você vai entender nesse vídeo porque as promessas de Deus são infalíveis, tá? Se você crê nas promessas de Deus, essa promessa fará o seu coração se transbordar de alegria. Sabe por quê? Porque as promessas de Deus são infalíveis. E elas são para mim e elas são para você, porque Deus nos ama. O amor dele é o mesmo para todos nós. Nunca duvide que Deus te ama. Nunca. O preço que ele pagou na cruz do Calvário para a minha redenção é o mesmo que ele pagou por você, tá bom? Eu quero abrir aqui a Bíblia, está aberta no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, que fala assim, ó. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que lhe prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, o seu servo. Olha que interessante o que diz em 1 Reis. Mas antes da gente desenvolver o que Deus está falando aqui, a promessa de Deus para Israel, olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 4, versículo 21. Tá? Ele fala em Romanos sobre os fundamentos das promessas de Deus para a nossa vida. Preste atenção nisso. O que Paulo fala? Olha só. Estando plenamente convicto de que ele é poderoso para cumprir o que prometera. Preste atenção nisso. Plenamente convicto. É impossível nosso coração não se encher de alegria quando nós lemos essa promessa. Sabe por quê? Porque na nossa fé existe uma convicção. Estando plenamente convicto. Há uma convicção. Não vivemos por sentimento, não é uma questão de sentir. A nossa fé não depende de emoções, não depende de arrepios, sabe? Muitas das vezes a gente tem o costume de dizer assim: eu estou sentindo a presença de Deus fortemente aqui. Certo, a gente sente a presença de Deus, a gente se arrepia, a gente se emociona sim, mas pensa no seguinte, lembre-se de que você não depende de arrepios, você não depende de emoções para sentir a presença de Deus. Mas deixa eu te falar, não é preciso. Não é preciso sentir a presença de Deus para saber que ela está aqui. Então ela está aqui nesse momento, a presença de Deus está aqui nesse momento, independente de você estar sentindo arrepios ou não, a presença dele se faz presente aqui. Porque é preciso apenas você tomar posse da palavra. A palavra de Deus diz, estando plenamente convicto que ele é poderoso para cumprir o que prometera. É só questão de convicção. Preste atenção numa coisa. Quando Abraão ele leva o seu filho Isaque para o sacrifício ao Senhor, o que enche o coração de Abraão é a convicção de que Isaque ele não morreria. E se morresse, viria a viver novamente. Percebeu que havia uma promessa ali? É interessante como Deus faz as coisas. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. A gente nunca vai alcançar o que Deus tem para nós. Mas muitas das vezes, o que Deus pensa sobre a minha vida não é o mesmo que Ele pensa sobre a sua vida. Mas independente do que Ele faça na minha vida ou na sua vida, querido, não dê espaço para incredulidade, apenas creia. Creia que Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Ele pode fazer qualquer coisa. Nós só precisamos crer no agir de Deus, apenas isso. Entenda que o mundo espiritual, ele não é igual ao mundo físico, ele é muito mais real. Eu gosto de dizer isso e eu gosto de repetir isso porque isso é muito surreal. É muito surreal você pensar que o mundo espiritual é muito mais real do que o físico, aquilo que nós podemos tocar. E é verdade. Eu creio que ao nosso lado, ao meu lado aqui, existe anjo do Senhor. Sabe por que eu creio fielmente nisso? Porque a palavra de Deus não mente. Lá em Salmos capítulo 34, versículo 7, fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Você crê nisso? Você crê nessa palavra?
Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, existe uma promessa de salvação. Preste atenção nisso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Está lá em Atos 16. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Percebe que há uma promessa? Quando você crê nessa promessa e o recebe, Deus ele recebe você como filho amado, como vaso em suas mãos. E todo o peso da culpa já não existe mais. Não existe mais vício, não existe mais pecado, eles desaparecem porque você nasce de novo e você se torna uma nova criatura. A promessa de Deus tem o seu sim e o seu amém. A palavra de Deus diz lá no livro de Osés, capítulo 4, versículo 6, fala o seguinte: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, quando você acredita, aceita Jesus, você precisa se alimentar dele e se esforçar para conhecê-lo. Se esforçar para conhecê-lo. E se você não se esforça para conhecê-lo, você acaba perecendo por falta de conhecimento, por falta de conhecê-lo. Mas quando tomamos posse da palavra de Deus e temos a convicção de que Ele cumpre a sua palavra, isso passa a fazer parte de nós. Isso passa a fazer parte da nossa vida. O conhecimento nos ajuda a tomar posse da vitória. Então podemos dizer assim, até dizer assim, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas se você de fato não vivenciar a palavra, ela se torna apenas uma letra morta. A palavra de Deus é viva e ela toma vida a partir do momento que você a pratica, no momento que você crê nela, que você confia, que você toma essa promessa para você, como Abraão tomou a promessa, segurou a promessa de Deus. Quando Deus prometeu o filho Isaac, Abraão tomou a promessa para ele. E mesmo quando Deus pediu o filho de volta, ele foi lá, porque ele creu na promessa. Então, independente do que Deus ia fazer, ele agarrou aquela promessa. Olha, guarde 3 palavrinhas que eu vou falar para você agora: promessa, processo e propósito. Entenda, querido, que promessa é Deus quem faz. Processo é o caminho que ele te mostra e propósito é o que ele põe no seu coração para você fazer. Ou seja, é tudo dele, é tudo para ele, é tudo por ele. A promessa de Deus não vai precisar de seus recursos para ser cumprida. Não vai. Quando Deus te chama, ele não olha para os seus recursos, ele olha para o seu coração. Porque ele viu ali uma pessoa disposta a viver o seu propósito. Você pode me perguntar, mas Carla, como é que Deus irá cumprir o propósito dele na vida de alguém que nem conhece Jesus ainda? Na vida de alguém, ou então, assim, na vida de um morador de rua, que não tem nada, não tem nem teto. Como é que Deus vai cumprir? Eu repito, Deus não precisa de nada para fazer cumprir o seu propósito na vida de alguém. Ele não precisa dos seus recursos, ele não precisa do seu conhecimento, ele não precisa das suas habilidades, nem mesmo de circunstâncias para cumprir o propósito dele na vida de alguém, porque ele não olha nada disso, ele olha para o coração, porque ele viu alguém ali disposto a viver o seu propósito. Entenda, querido, que a promessa de Deus, ela não depende de nada mesmo para se cumprir, porque o processo é que vai me levar no propósito. Ele é Deus e vai cumprir a palavra dele na minha e na sua vida. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa de Deus vai fazer você ter aquilo que ele quer que você tenha. E o processo vai te levar ao propósito. Entenda que de qualquer forma, Deus ele vai cumprir a promessa dele na minha vida e na sua vida, independente se as pessoas acreditam ou não, Deus vai cumprir a sua palavra. Se as pessoas colocam fé, Deus vai cumprir. Se as pessoas não colocarem fé, Deus vai cumprir da mesma forma, do mesmo jeito. Se Deus disse para você que a doença tem cura, Deus vai cumprir na vida da pessoa. Mas se o médico disse que não tem cura, Deus vai cumprir de qualquer forma. Entenda, se você ficar doente, Deus vai cumprir a palavra dele. Se você não ficar doente, Deus vai cumprir da mesma forma.
Se a porta se fechar, Deus vai cumprir. Se a porta se abrir, Deus vai cumprir do mesmo jeito. Se você acreditar nessa palavra, Deus vai cumprir. Se você não acreditar, querido, Deus vai cumprir da mesma forma. Se alguém duvida da promessa, Deus vai cumprir. Se alguém duvida, não duvida, Deus vai cumprir da mesma forma. Se alguém te humilhar, se alguém falar mal de você, Deus vai cumprir a promessa dele. Se alguém não te humilhar e nem falar mal de você, Deus também vai cumprir a palavra dele. Entenda que independente do que as pessoas pensam, independente do que as pessoas falam, independente do que as pessoas pensam, Deus, ele vai cumprir a palavra dele. A palavra de Deus está estabelecida e ele vai cumprir a sua palavra. Porventura falaria eu e não confirmaria, diria e não cumpriria. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Agarra essa palavra, creia nela, agarra essa palavra, entenda. Entenda as promessas de Deus para sua vida, entenda os propósitos de Deus para sua vida e entenda que há um processo a ser seguido. E você precisa se deixar ser levado pela vontade dele. Quando você deixar a vontade de Deus atuar na sua vida, você vai reinar nessa terra. Em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe a sua casa, o seu lar, o seu coração, a sua mente. E que você entenda que Deus está acima de todas as coisas. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe e até a próxima.